Bora, meus queridos, falar então a respeito da existência de Deus. Quase que eu capoto aqui para frente. A existência de Deus. Então Deus ele se deu a revelar, né, porque nenhum ser humano tinha condição de conhecer a Deus de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Deus não vai se revelar mais, não. Não sei. Depois da Bíblia não vai mais. Existe a gente fala da plenitude da revelação de Deus. O ápice da revelação de Deus foi em Cristo. Então Cristo seria o máximo de nós conhecermos a Deus ainda nessa existência. Então em Jesus, vai dizer o próprio Colossenses capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Vai dizer isso aí. Que em Jesus estava corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá? Toda a plenitude da divindade corporalmente em Jesus. Mas isso, lógico, na condição que a gente pode, né, perceber aqui. Porque na eternidade, aí sim, todas as limitações que nós temos aqui, elas se desfarão e nós veremos Deus de uma maneira muito mais clara, porque o veremos face a face. Então nós veremos Deus, nossos olhos contemplarão a Deus. Não veio nenhum pentecostal, porque vai falar um negócio desse, né, mano? Vai ver Deus. Vamos lá, Até um batista animado ainda dava um aleluia. Então, amados, João capítulo 1, verso 18, está escrito que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Jesus é a revelação máxima, tá certo? Quem é Jesus? É Deus como era. É um paradigma em Jesus, que é o ser humano e Deus. O ser humano como deveria ser e Deus como era. Então, no capítulo 14 de João, né? É aquele famoso texto lá, onde pergunta assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus diz, mas eu estou tanto tempo com vocês dizem, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então Jesus é o máximo, é o ápice, é a plenitude da revelação de Deus nessa existência que nós podemos conhecer. Hebreus 1:1, que eu repito para vocês muitas vezes aqui, até gravei já esse versículo de tanto falar. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, esses últimos dias temos falado pelo Filho. O verso 3, ele é a expressa imagem da sua pessoa, expressão máxima da pessoa de Deus, Jesus. Então não existe outra revelação mais perfeita nessa existência de Deus que não seja Jesus. Jesus é o último, é a face de Deus. Aquilo que Moisés desejou ver lá, ele viu. Né? Agora só na volta mesmo. Né? Só na eternidade. Só na eternidade. Mas e na volta, depois da tribulação? Não, aí eu acredito que nós não passaremos pela tribulação e depois. Então, eu acredito no arrebatamento. No arrebatamento, nós já o veremos. É o que diz. Mas a próxima revelação dele seria no milênio. Para a humanidade, está falando? Que Jesus vai reinar aqui na humanidade. Isso, então é o próprio Jesus. O próprio Jesus, que visivelmente poderá ser contemplado. O próprio Jesus, que é Deus. Não é, irmão? É Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Não tem diferença. Agora, lógico, o estado glorioso, né? Aí só na eternidade podemos ver. Por quê? Porque o Moisés, ele disse, Senhor, eu quero te ver. Aí Deus responde, nenhum mortal, nenhum homem pode me ver e ficar vivo. Então nós não veremos Deus na sua plenitude, na sua glória, porque a gente morre. A gente ainda está no estado de pecado. Né? Nosso corpo ainda não suporta a glória de Deus. Como eu disse na primeira parte, aqueles que viram uma partícula da glória de Deus ficaram enfermos, doentes, como foi o Daniel. Daniel ficou alguns dias doente, acamado. Né? Outros ficaram com tanto medo que pensaram que ia morrer mesmo. É a santidade de Deus. Então esse corpo fragilizado não consegue. Paulo fala isso, não fala no capítulo 13 que eu tinha. De 1 Coríntios? De 1 Coríntios. Isso. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Isso. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Exatamente. Outra versão, essa versão é boa, mas outra versão vai dizer, nós o vemos como por um enigma. Enigmático, né? Aquela coisa meio obscura mesmo. Então, mas nós o veremos assim como, nós o conheceremos assim como dele nós somos conhecidos. Então haverá sim na eternidade essa possibilidade da gente ver Deus.
Mas aqui ainda não. Não tem como, né? O máximo é Jesus mesmo e está de bom tamanho. Argumentos filosóficos, eu acho interessante isso aqui, irmãos. Quando vocês pegarem o livro, Deus quiser vai ser por esses dias, na página 25, vocês vão ter aí argumentos que eles vão provar a realidade de Deus. Olha, argumentos que vão provar a realidade de Deus. Então, o primeiro aqui, isso foi Tomás de Aquino, né, que elaborou esses argumentos. Então, um argumento cosmológico, tá? Eu não vou ler aqui o trechozinho, já vou direto nos argumentos. O primeiro argumento é o cosmológico. A ordem do cosmos pede um criador. O universo ordenado, funcionando com a precisão de um relógio, pressupõe uma mente inteligente que o tenha planejado e criado. Que mente teria criado algo tão espetacular? Conta-se que o físico inglês Isaac Newton construiu uma réplica do universo e colocou em cima da sua mesa de trabalho. Só um momento, irmãos, que eu esqueci algo aqui, que se uma aluna descobrir, ela vai ficar brava comigo. Mas tudo bem. Esse tempo todo não gravou nada. Olha, Vamos lá. É assim, as criaturas de Deus são imperfeitas. É um negócio terrível. Vamos lá. Um pequeno motor fazia com que os planetas girassem em torno do Sol com a mesma precisão e ordem que o universo original. Um colega ateu, ao entrar na sala, ficou maravilhado com o engenho. Perguntou logo quem criara a arte tão perfeita. Newton respondeu claramente que aquela réplica, preste atenção, irmãos, que é fundamental isso aqui, apareceu em sua mesa do nada. Descrente, o ateu insistiu, pois algo tão perfeito não poderia ter aparecido do nada. Foi então que Isaac lhe respondeu. Se vocês não sabem, Isaac era um cristão, né? Isaac Newton, um cientista. Se de uma réplica do universo exiges um criador inteligente, por que negas que o universo, com toda a sua beleza, não possua um criador inteligente? Concluímos, portanto, que não há como negar que é um criador do universo, que o criador do universo é Deus. Então, toda essa complexidade, irmãos, tudo isso exige que há uma mente inteligente, há uma inteligência por trás disso. Isso não é o acaso, não é o Big Bang, não surgiu do nada. Não é um fruto de uma evolução. Não é, tem um termo que eu esqueci, que trabalha bastante nessa questão de ciência. Oh meu Deus, esqueci, não é a faísca de Deus, eu esqueci o termo, mas um termo aí que usam como que se fosse algo, tem posições diferentes. O Big Bang, alguns acreditam que foi a explosão mesmo e foi surgindo tudo isso, que é uma coisa absurda, irmão. Tem que ser muito crente para acreditar nesse negócio. Tem que ter muita fé. Não é não. De uma explosão surge toda essa diversidade, complexidade de um ser humano, como nós somos. Imagina, nós somos fruto do quê? De lá no comecinho houve uma explosão, não é? Deu origem a alguns seres, vermes e tal, e esses seres foram evoluindo até chegar a nós. Eu acho interessante que o Ariano Suassuna, conterrâneo meu, que morreu há pouco tempo, ele, se vocês não sabem quem é o criador, é o que criou o Alto da Compadecida, Chicó e tal, Zé Grilo, é ele, Ariano Suassuna, figura excepcional, inteligentíssimo. E aí, ele pegou um prendedor de roupa, aquele de madeira, né? E ele disse, olha, na verdade, eu não quero nem humilhar os primatas, os macacos, né? Que dizem que o homem veio do macaco, eu não quero nem humilhar. Para humilhar eles, eu pegaria a Quinta Sinfonia de Beethoven, que seria impossível deles estarem criando uma Quinta Sinfonia de Beethoven, alguma arte, alguma coisa assim, né? Então ele falou, não vou nem humilhar, vou pegar um prendedor. Pegou um prendedor, mostrou que são duas madeirinhas, né, com uma molinha lá que você aperta o negócio. Nenhum macaco, por mais inteligente que fosse, não poderia criar um negócio daquele. Não tem como, irmãos. Essa inteligência que está por trás de tudo isso, olha só, como é absurdo esse negócio de Big Bang, de evolução macro ou micro, que seja. A micro até eu entendo que tenha, né? Que é a evolução das espécies, mas não como o Charles Darwin apresentava e tal. O que acontece? Imagine só quantos elementos, as irmãs vão ajudar, quantos elementos é preciso para fazer um bolo de chocolate simples. Ovo, me ajudem aí. Chocolate, ovo, leite, açúcar e manteiga. Fermento e manteiga. Farinha não falou da farinha. farinhazinha. Não vai chocolate? Chocolate falou também. Você falou o que, uns 8 aí? Farinha, ovo, manteiga, chocolate, leite
fermento Açúcar coloca ou não? e o açúcar. Açúcar, tá bom. São 7 7. ingredientes. 7, talvez 8, depende, não sei. 7, tá bom. 7. Então vamos imaginar o seguinte, irmãos. Vamos imaginar. É mais ou menos, eu estou ilustrando, mas é mais ou menos o pensamento desse negócio surgiu do nada. Imagina todos esses 7 elementos dentro de um HR, sabe aquele caminhãozinho pequenininho, pauzinho, né? Imagina aí, cada pedaço lá cada espaço do baú lá do caminhão, houvesse esses elementos. Junto havia um pote de água e mais uma forma. Imagina que esse caminhão está assim, em alta velocidade. Ele bate e capota. Vai capotando. À medida que ele vai capotando, esses elementos, cada um na sua ordem, que a ordem aqui vai fazer toda a diferença. As irmãs que faz bolo sabem, né? Existe uma ordem, não existe? Você primeiro põe lá primeiro unta, né? A tal da forma. Aí depois põe lá a farinhazinha, né? Tal, mexe a farinhazinha, eu faço isso aí. Alguma coisa tem que fazer nesse processo, né? E aí você pega então, mistura o leite com açúcar, com o ovo, né? Com a farinha, dentro do liquidificador, bate tudo. Então tem todo esse processo, tem que ser na sequência do outro, não é isso? Então imagine nesse caminhão capotando, pula dentro da forma, então, a manteiga, a farinha, faz aquele processo todo de untar, aí vai pulando, irmão. A farinha, que é para fazer mesmo a massa, o ovo, o leite, achocolatado, vai tudo. E o caminhão capotando. E vai se misturando tudo ali, misturando. Quando para o caminhão, aí abre-se a porta, está lá um bolo pronto. Vocês acham que isso é possível? Não é possível que um bolo seja formado assim, com só 17 elementos. 17 eu estou falando. Não é possível, irmão, de jeito nenhum. Como que existe um corpo de um ser humano que só um cromossomo, ou o DNAzinho lá, se você esticar ele em fita métrica, vai dar um absurdo, irmão, de quilômetros. A complexidade, bilhões e bilhões de células que existem no corpo. Como que isso surgiu assim de um nada? De um capotar de caminhão? De uma explosão? É absurdo, né? Tem que ser muito crente para acreditar nesse negócio. Então, o argumento da criação é um argumento que existe Deus, tá certo? E toda essa complexidade existe um ser inteligente por trás disso. O segundo argumento é o chamado de argumento teleológico. Teleológico. Vou resumir aqui, não vou nem ler, né? Depois vocês têm o material. O que é a teleologia? Teleologia, o telos, na língua grega, quer dizer aquilo que é um fim, é a finalidade, né? Tem um propósito. Essa caneta, ela tem uma teleologia. Ela tem um propósito. Quando foi criada? Ela foi criada para quê? Para escrever, não é? Tá bom. Esse copo, ele foi criado para uma finalidade, não foi? Que foi para colocar água. Não é nem para colocar uma plantazinha, nada, é água. Gambiarra é outra história, tá? Agora, se eu tento escrever com esse copo, ou colocar água, tirar aqui essa tampinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para tirar. Tirar essa tampinha assim, pôr a aguinha aqui e tomar. Fica um negócio no mínimo estranho, né? Não foi criado para isso. Todas as coisas que existem e foram criadas têm uma finalidade. Então esse é o argumento teleológico. Tudo que foi criado tem uma finalidade específica, irmãos. Tudo na criação de Deus, nada é por acaso, nada é aleatório, tudo tem uma finalidade. Tudo que vocês imaginarem. A gente que pega e distorce isso. Faz a chamada gambiarra, né? Não é não, irmão? Chave de fenda foi criado para quê? Para segurar vidro de carro? Hã? Tijolo foi criado para quê? Pôr debaixo de estrado de cama? Debaixo do quê? Do estrado da cama, irmão. Da grade da cama. A minha chave de fenda tá segurando meu vidro. Aí, ó. Eu Morim, já alicate foi criado para bater prego, varão? Não. Não. Eu também. Então tudo tem uma finalidade, irmão. Bombril foi criado para colocar em ponta de antena? Vocês percebem? Então existe um argumento que tudo na criação tem uma finalidade específica. Deus criou todas as coisas com uma finalidade específica, com um propósito específico. Tá certo, irmão? Tudo.
Tudo. Não vou entrar nos pormenores não, mas Qual o nome é? teleológico. Mas você vai ter o material, está escrito aqui. Eu tô rindo, sabe por quê? Ele falou que o vidro dele tá segurado, que tá sendo sustentado pela chave de fenda. Eu sei. Aí eu falei pra ele, lembra quando tinha óleo de cozinha, era naquelas latas? Lembro. Aquelas embalagens? Lembro. Eu usava uma daí que era pra segurar minha Cama, eu acredito. O ser humano é assim, é gambiarra até umas horas. Gambiarra até umas horas, né? Mas então, irmão, o segundo argumento é o teleológico. Tudo que existe tem uma finalidade, tá bom? Terceiro argumento é antropológico. Eu estou falando aqui dos argumentos que provam a existência de Deus. Tá? O primeiro é o cosmológico. Né? Essa criação, nessa complexidade, exige uma mente inteligente que tenha criado isso, com a harmonia que existe, com a perfeição que existe. O mundo é perfeito, irmãos. Se o planeta Terra fosse inclinado alguns centímetros para lá ou para cá, ou a gente teria uma temperatura muito baixa e morreria de hipotermia, ou teria uma temperatura muito alta e morreria com a insolação. Não, e para sustentar toda a galáxia rodando certinha, né? Com a harmonia que existe. Nenhum meteoro ainda se chocou com a Terra. Nenhuma estrela bateu em outra estrela. Nenhum planeta deu uma pancada em outro A planeta. distância do Sol com a Terra. Exatamente. Se fosse um pouquinho, alguns quilômetros para lá ou para cá, alguns metros, teria uma influência absurda a ponto de não ter vida na Terra. Ou exterminar com a vida. Então tudo é harmônico, perfeito, sincrônico. Tá? Então o primeiro é o cosmológico, o teleológico, e o terceiro é o antropológico. A expressão antropos, no grego, é homem, que constitui a base do argumento antropológico. Nesse argumento, o filósofo analisa que todos os homens carregam dentro de si duas poderosas forças morais, a do bem e a do mal. Não importando quão degradada seja a cultura, olha que coisa interessante. A ética, o respeito, a punição, a premiação estão presentes em todas as civilizações. No momento em que essas forças morais são ignoradas, a maioria das civilizações desapareceu. É por isso que é um perigo, irmãos. Isso aí que estão tentando fazer. A depravação da sexualidade nas crianças, né? Essa mudança dos absolutos, que eu postei hoje, não sei se alguém viu, dos absolutos, que, não, foi num grupo lá de professores de sociologia lá, só estou esperando as pancadas lá. É só, né, negócio terrível. Sociologia? É da hora discutir com esses professores. Da hora, meu irmão, tá bom, eu vou pôr você lá pra você ver se é da hora pra caramba. Tem noção não, mano, engole vivo. Se não for os senhores, engolia vivo, né? Então o que acontece? Você tirar esses princípios morais e éticos, tudo isso, as civilizações vão desaparecendo. Tá certo, irmão? Porque é uma ordem estabelecida. Então, deixa eu colocar aqui o que está escrito. Mesmo sem ter a religião ou alguém para ensinar o que é certo e errado, o homem sabe de forma inata, nasce com ele, que algo é certo ou algo é errado. Fazer ou não é outra história, tá, irmão? Mas sabe. Perguntar para um ladrão se é certo roubar, lógico que não. Uma prostituta se é certo prostituir, claro que não. Para um corrupto político, se é certo roubar, claro que não. Tanto é que fazem tudo isso nas escondidas, não é? Fazem porque tem certeza da impunidade. Infelizmente, nosso país propicia isso, né? Por causa da impunidade, mas faz tudo ali porque sabe que não é certo e tal. Se não fosse esse termômetro moral, a sociedade já tinha se autodestruído. Todas as pessoas sentem que, mesmo que o Código de Ética e Justiça da Sociedade fale, existe um juízo universal que julga e estabelece um padrão de ética para todos os homens. Vocês já não viram assim uma pessoa que, entrevistada e tal, sofrendo injustiça, fala assim, eu confio na justiça de Deus, dos homens não. Tem essa noção, todo ser humano, né? Sendo crente ou não. A questão aqui, irmãos, de onde vem essa noção do que é certo e do que é errado? De onde vem a questão do bem e do mal? Do que é moral e do que é ético? De onde vem? Então isso aqui foi colocado por Deus, é Deus que é a referência de tudo isso, sempre foi. De onde nasceu a primeira civilização que tinha essa noção? É Deus que coloca isso no homem. Então essa noção de que é justo e o que não é justo, o que deve ser punido e premiado, de onde veio isso? De onde o ser humano tirou essas coisas? Vocês percebem? De Deus. É Deus que é o parâmetro, é o paradigma de tudo isso. Mas isso foi embutido no ser humano? Isso foi depois da queda ou já lá no Éden ele já tinha, os Adão lá já tinha isso aí? Os Adão? Não, os Adão já tinha, mano.
Está no ser humano, é inato. Quando diz que é inato, que nasce com o ser humano. Então, o ser humano, os primeiros, né? O Adão, aí no caso que você falou, o casal, eles já nascem sabendo o que é certo e o que é errado. Tá certo? Eles sabem. Entre saber e fazer é outra história. Tanto é que eles sabiam. Olha, Deus disse assim, assado. Só que fizeram de outra forma. Né? Foram seduzidos. Mas o ser humano nasce. Pode ser em qualquer cultura. Você pode pegar qualquer cultura. Eles têm um código de ética. Eles têm a noção do que é certo e errado. Quer ver algo que é universalmente sabido em qualquer cultura? O valor da vida. Tanto é que é errado matar em qualquer cultura, irmão. Não é? É errado você agredir uma pessoa em qualquer cultura. Ser desigual em uma série de valores e princípios. De onde vieram isso? Hoje nós temos leis, nós temos várias leis escritas e tal, detalhado e tudo. Mas essa noção veio da onde? A gente está pegando lá atrás da humanidade no início. Tá certo? De onde eles tiraram? De Deus. É Deus que coloca esse senso na vida dos homens, dos seres humanos. Então, o terceiro argumento é esse, o antropológico, né? Sobre ética, moral, de onde veio isso? Eu citei a questão do Adão porque eu tinha comigo que o conceito que a gente teve depois da maldade, ou a gente teve o discernimento da maldade, ou a maldade continuou, foi a partir da queda. Eu sempre aprendi assim, né? De uma maneira errada, né? Não, eles sabiam. Eles não conheciam pela prática o mal, mas sabia que existia algo errado, algo mal. Quando Deus disse no Éden, por exemplo, que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele disse, opa, se tem bem tem mal, é o conhecimento do bem e do mal. Só que eles não conheciam na prática, mas eles conheciam no entendimento. Na prática foi quando eles pecaram, aí conheceram na prática. Mas se Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles sabiam que tinha o bem e o mal. Não é, irmão? Eles não eram inocente concernente ao entendimento. Eles eram inocentes concernente à prática. Essa recomendação já despertou na Eva a curiosidade de conhecer aí foi onde a serpente atacou, vamos dizer assim. Veja bem, mano. Ela não tinha curiosidade. A serpente induziu, seduziu, enganou a mulher. Né? Ela não tinha curiosidade. Satanás, sagaz do jeito que é, pai da mentira, esse poder influenciador, ele sim fez com que ela desejasse aquilo. Então estimulou nela. Não estava dentro dela. Essa sedução veio externamente, de fora para dentro dela. Não foi de dentro para fora. Se viesse de dentro para fora, não haveria salvação para o ser humano. Como houve de fora para dentro, então tem salvação para o ser humano. Satanás, a Bíblia já vai dizer, esse ser misterioso, nele nasceu, nele criou-se, nele surgiu a violência. Dentro, no seu interior, vai dizer o texto, né? No seu interior. Quer dizer, como que um ser bom, criado por Deus, surge dentro dele esse desejo maligno? De onde veio isso? Não se sabe. É por isso que para ele não tem salvação. Se originou nele. A única originalidade que o diabo tem, a única autoria que o diabo tem é a mentira. É o pecado. Isso é de autoria dele, de criação dele. A única coisa. Porque todas as coisas é Deus que cria. Só o mal não. Esse mal moral. Mal moral, tá, irmãos? O professor, ele tentou Adão e Eva, mas não conseguiu tentar Jesus. Foi convencer Jesus. É outra história. Ali ele... Ele foi pra frente de Jesus com tudo também, né? Só que era Deus, né, mano? Então deixa eu acabar aqui, ver se eu consigo acabar. Não vou conseguir, senão já vou tomar tempo e vou falar corrido. Então na aula que vem eu vou falar sobre o argumento histórico e o argumento da crença universal, tá? Para completar os 5 argumentos da existência de Deus. Tudo bem, amados? Quando vocês pegarem no livro, vocês vão ver que o conteúdo aqui vai estar explicando um pouquinho melhor e detalhado. Será que nessa segunda nós pegamos?